Olá, bom dia a todos os nossos companheiros e companheiras, a nossa categoria em especial, mas a toda a sociedade paranaense, pais e mães, estudantes. Primeiro, dizer que a gente vai fazer aqui um debate ao vivo sobre as finanças do Estado, sobre o nosso debate, a nossa reunião com o governo ontem. Estou eu aqui, a professora Marley, o Cid Cordeiro, que é o nosso economista e faz o debate de longa data conosco, e o Celso, que todo mundo já conhece também, que é da direção da APP. Primeiro, nesse início, a gente queria fazer uma saudação à Assembleia de ontem dos Estudantes, que foi muito significativa, importante. O movimento das ocupações, ele tem trazido um aprendizado gigantesco para toda a nossa sociedade, para os estudantes, para todo o movimento. É uma defesa legítima, é uma defesa correta da educação pública de qualidade. E saudar também a Ana Júlia e a Nicole, que fizeram as falas ontem na Assembleia Legislativa. Eu digo assim, eu estou orgulhosa da militância e do que esses jovens estão fazendo. Então, para nós, isso tudo é muito importante. Mas nós estamos em greve, né? Acho que é importante também fazer essa saudação aos nossos companheiros e companheiras que estão na greve em todo o estado do Paraná, que estão na batalha, porque tenho certeza que nós estamos com uma greve justa, uma greve legal, uma pauta que tem condições de ser atendida, até porque o que nós estamos cobrando são compromissos assumidos, é aquilo que está na legislação e, portanto, o governo nos deve e tem que pagar, e nós estamos aqui justamente para apresentar que o Estado tem condições de ter uma boa negociação e de apresentar e de cumprir as condições e os compromissos que foram assumidos. Isso. Vamos começar, então. Nós fizemos um conselho da APP na última semana, o Comando Estadual de Greve e o Conselho Estadual. Fizemos uma reunião do Fórum das Entidades Sindicais, do FES, que congrega 22 sindicatos. Fizemos um roteiro e um debate ontem com o governo, Então nós vamos começar um pouquinho essa explanação, A gente está com várias pessoas aqui na sede da APP. Como é que nós começamos o debate ontem com o governo do Estado na mesa de negociação? Nós fizemos um debate sobre 2015, o que significou 2015, toda a nossa luta, qual o propósito de 2016, as receitas do Estado e quais as expectativas para 2017. Então nós já ouvimos esses dias, Em 2015, o governo teve uma receita muito significativa, porque fez o ajuste fiscal, sobre o ICMS, os produtos, mas principalmente, olha só, o governo teve um superávit em 2015 de 1,9 bilhão, quase 2 bilhões. Deste dinheiro, 1,6 bilhão foi da Previdência, porque o governo recolheu todos os recursos do ano passado da Previdência. E economizou ao não colocar a nossa database em maio, que era de 8,17, só lá em outubro, de 3,45, economizou mais 800 milhões. Mas o governo utilizou destes recursos, não é isso, Cid? Sim. Para pagar as dívidas que tinha. Que nós já dizíamos com os outros, com fornecedores, outras dívidas, e foi acumulando uma dívida com os servidores. Então o governo aqui fez uma escolha de pagamento, Bom, este foi o cenário de 2015. Vamos discutir então, o Cid vai apresentar para nós qual é o cenário de 2016, o que é que nós estamos aí já debatendo em relação a 2016. Se quiser usar ali, Cid. Vamos usar. Bom, primeiro aspecto, nós estamos disputando com o governo a leitura sobre a receita do Estado. A Cefa tem trabalhado, a Cefa é a Secretaria da Fazenda, com um crescimento da receita de 4%.
E nós estamos trabalhando com uma receita crescendo no intervalo de 6% a 8%. Né? Até o momento, o que está ocorrendo com a receita? Ela está crescendo dentro dessa margem aqui. Né? De janeiro a setembro, cresceu 7,9%. Mais alto, sim. O crescimento da receita, 7,9%. Também, de janeiro a agosto, no levantamento que o governo do Estado fez para a Assembleia Legislativa, há um superávit, né, nas contas do governo de 1,5 bilhão. Né? Então, o superávit é o quê? É a diferença entre o que o governo tem de receita menos o que ele gasta, menos a sua despesa. Então, o resultado disso, de janeiro a agosto, foi de 1,5 bilhão. Também número que a gente vinha trabalhando aí como expectativa. Né? Agora, este 1,5 bilhão, que é o superávit primário, né? Ele tem algumas outras. É dívida. Né? Então, desse recurso aqui, 800 milhões é destinado a pagar dívida, né? Juros e amortização da dívida. O restante que sobra aqui, o governo vai, no caso que sobra 700 milhões desse superávit, né? Ele tem que fazer o provisionamento do 13º, pagar também restos a pagar, né? Então ele vai utilizar esse recurso. Se o resto a pagar for menor que este valor, ele vai encerrar o ano com um superávit financeiro que leva para o ano seguinte. Então esse é o cenário que nós estamos observando da economia. Esse crescimento aqui de 7,9%, como está dizendo, está dentro do intervalo que nós estamos trabalhando. Apostamos também que esse crescimento deve cair um pouco ainda para o final do ano, né? Chegando hoje, estamos trabalhando com uma expectativa mais próxima desse indicador ficar entre 6% a 7%. Então a receita tende a cair ainda em outubro, novembro e dezembro. Para acontecer o cenário que o governo está estimando, está acreditando, a receita teria que cair num patamar de 6% agora na média mensal de outubro, novembro e dezembro. Sabemos que estamos vivendo uma recessão, é a pior recessão da história do Brasil de fato. Né? Tenho ressaltado sempre que nós vamos encerrar 2016 no patamar, no tamanho do Brasil de outubro de 2012. Né? E nós vamos recuperar o tamanho do Brasil de 2014 em 2020, para a gente ter a dimensão do tamanho da recessão que nós estamos enfrentando. Mas mesmo nesse período de recessão, avaliamos que a receita vai crescer nesse patamar. Né? E também, diante dessa recessão, né, nós estamos querendo mostrar para o governo um cenário prospectivo, um cenário para frente de uma economia começando lentamente a crescer. E avaliamos que é a partir daí que temos condições sim de iniciar um processo, de reiniciar o processo de negociação e encontrar alternativas para sairmos do impasse, para chegarmos a um acordo que saia do impasse. Eu acho que é importante destacar com esses números, tanto que a Marley apresentou quanto que o dados do CID, né, de que a receita do Estado em 2015 ela foi na ordem de 28 bilhões. Com essa previsão de crescimento do ano de 4% por parte da CEPA, isso chegaria a 29,7 bilhões. Acontece que na nossa previsão mais otimista, mais pessimista, né, que o CID apresenta aqui, de 6%, isso chegaria ao final do ano em torno de 30 bilhões. Acho que 30,2 bilhões. Ora, e no cenário mais otimista, na faixa dos 8%, algo em 30,9, quase 31 bilhões. Então, nessa situação, isso está demonstrado o seguinte, que o Estado, mesmo nas condições atuais, ele já teria condição de saldar suas dívidas e ainda teria um superávit no próximo ano, e no cenário que nós estamos apresentando, isso demonstra que, no cenário de 6%, né, Cid? Ainda teria aí em torno de 580 milhões de saldo, né, que teria de superávit para o próximo ano. Então, isso permite nós estarmos apresentando ao governo, e isso foi o que o Fórum dos Servidores reuniu, discutiu e olhou todos os cenários das possibilidades, de mostrar o seguinte,
que é possível sim fazer uma negociação com um parâmetro de crescimento da receita de acordo com uma estimativa muito possível. Agora, onde que reside a grande discussão, e quem acompanhou o debate que teve lá no último dia 19, de que há um impasse em relação à projeção que nós fazemos e a projeção que o governo faz. Ora, nessa projeção de 2%, há uma diferença de alguns bilhões que nós estabelecemos um impasse. Então, o Fórum dos Servidores partiu dessa situação para discutir uma proposta que reabrisse as negociações, mas sob um outro patamar, né? O patamar que começasse a olhar a realidade. E qual é a realidade? A realidade é aquilo, né, que o governo apresentou já no projeto da lei orçamentária para o próximo ano. O governo apresenta que tem pelo menos 1,4 bilhões. Então, acho que é bom explicar essa situação para que a gente, né, compreenda e que a população compreenda qual foi o cenário que nós levamos para a discussão, né, nesse debate. Bom, o governo também coloca, né, Cid e Celso aqui, que nós somos os gastadores do mundo, né? Então vamos explicar na parcela do Estado, né, aquilo que o Estado coloca e aquilo que nós temos feito o debate. Então vamos aqui. O governo fala em despesa de pessoal, é assim, né, Cid, que fala. Nós falamos assim, que é a folha, né? Porque somos nós, servidores, que prestamos o maior serviço para toda a população do Estado, na educação, na saúde, na segurança pública, no meio ambiente, enfim, em todas as áreas. Somos nós, servidores públicos, que atendemos a população que mais necessita, né, de serviço público nesse Estado. Em 2015, dá para ver certinho no ano, tá bom? Vamos lá. Em 2015, o governo investiu nos pagamentos para todo o funcionalismo público, no ano todo, 15 bilhões e 900. Esse foi o fechamento de 2015. Isso aqui está consolidado, já foi fechado. Em 2016, a previsão é que o governo vai atingir 18,600 bilhões o ano todo, porque aqui a gente já teve o impacto do zeramento da inflação do ano passado. Porque o reajuste, né? O reajuste que é só o reajuste da inflação em janeiro deste ano, certo? Foi da inflação do ano passado e nós zeramos o processo inflacionário do ano passado. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo ao governo que quando ele diz que não tem dinheiro, que 2017, né, com uma previsão de variação do que vai fechar a receita do Estado esse ano e do que será o crescimento da receita o ano que vem, esta previsão com database, com pagamento de promoções e progressões, pode ter uma variação de 20,4 bi, com database. Mas o crescimento vegetativo, o que é que a gente chama de crescimento vegetativo? São as implementações em carreira, promoção, progressão, quinquênio, etc. Tá? Que a gente já tem isso, o governo já faz a previsão. Fecharia em 20 bilhões 870. Então, esse impasse que o Celso estava dizendo ali, que nós temos com o governo, é o debate que nós levamos para a mesa de negociação. Então, se tem impasse sobre os números, quando é que esses impasses vão acabar? Primeiro, o deste ano, em 31 de dezembro. Por isso que nós estamos dizendo assim, o governo colocou na lei orçamentária 1 bilhão e 400, como o Celso já disse, para pagar promoções e progressões. Isso é o concreto até agora. Então vamos partir do concreto. Vamos partir do 1 bilhão e 400. A partir desse recurso, os servidores têm o direito de, na mesa de negociação, colocar. A partir desses números, nós queremos avançar na database e a partir desses números também é possível pagar promoções e progressões. Só que mais, nós acreditamos que essa receita vai ampliar. Nós estamos nessa aposta e sabemos que a economia está melhorando e que tudo isso vai melhorar. Então, é possível também se pagar
a implementação das promoções e progressões com as receitas que teremos. Parece que tem pergunta. Vamos lá. Nós temos uma pergunta da Sheila que retrata a situação, que é a seguinte: o Estado tem condições de pagar as promoções e progressões e a database em 2016? Bem, primeiro que a database é só em janeiro, né? Então, acho que é importante ressaltar que a database é o zeramento da inflação de janeiro a dezembro, e até importante destacar porque isso é o que, a partir da greve do ano passado, que a lei foi estabelecida. Ou seja, que nós teríamos o zeramento da inflação de maio de 2014 até dezembro de 2014 e outubro de 2015, que foi os 3,45%, o zeramento da inflação de janeiro de 2015 a dezembro de 2015 em janeiro de 2016, que foi os 10,67%, e agora o zeramento da inflação de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, portanto, essa é a próxima data base. Em janeiro de 2017, uma inflação de janeiro de 2017 até abril de 2017, que será em maio. É isso que está previsto na lei. Então, portanto, em relação à database, nós estamos trabalhando com a database, mas ela vai acontecer em janeiro. Em relação às promoções e progressões, acho que é importante a gente ressaltar aqui que aqui está residindo o nosso impasse, porque nós avaliamos pelos números que tem aqui que o Estado poderia, ao menos, assegurar, talvez agora em novembro ou em dezembro, a implementação das promoções e progressões, ou ao menos parte dela. O Estado está avaliando que não tem essas condições. E aí nós estamos aqui no impasse, que esse foi o impasse, inclusive, que gerou a greve, e que está gerando todo esse debate. Mas o Cid aqui já apresentou, e vocês queriam destacar mais alguma situação, Cid, dessa situação, se o Estado efetivamente tem condição de pagar todas as promoções e progressões agora, ainda em 2016? Tá. No cenário que o governo está desenhando, como vai encerrar o ano de 2016, que é uma estimativa de trabalho, não teria condições. O governo avalia que a receita crescendo naquele patamar de 4%, as contas vão fechar no 0 a 0. Na nossa projeção, que o Celso até apresentou aqui, se a receita crescer 6%, isso vai dar uma diferença a mais de 550 milhões aproximadamente. Se realizassem 6% da receita e não em 4%. Se for 7%, vai ser 850 milhões aproximadamente. Então, como o cenário de receita maior teria, a questão toda é o seguinte: se a receita crescer 6% ou 8%, ou 7% ou 8%, que é o cenário que nós estamos trabalhando, vai ter um recurso a mais no caixa. E o que o governo faz com esse recurso a mais no caixa? Ele vai querer gastar com investimento. E nós queremos que ele pague com promoção e progressão. Então, tendo o resultado do ano, nós temos que disputar com o governo o que vai fazer com esse recurso. Também tem outra possibilidade do governo, é deixar caixa para o ano que vem, para 2017. Então, se a receita crescer mais, vamos supor que cresça os 6% que nós estamos afirmando aí, estimando. Então, teremos 550 milhões a mais. Então, esse dinheiro pode ir para investimento, que é o que o governo quer, pode pagar grande parte das promoções e progressões do atrasado, que é o total de 750 milhões, ou pode deixar esse dinheiro para enfrentar as incertezas que o governo está observando aí de 2017. Então, essas são as condições. E isso é um ambiente de negociação, da mesa de negociação. As coisas não estão lá certas, não estão assim, olha, isso aqui está reservado para vocês, aquilo ali para investimento. É uma disputa que a gente faz, é uma negociação de fato que acontece. Mas, Sheila, acho que é só importante passar para a Marley mostrar o seguinte: com esse cenário, o Fórum dos Servidores foi para a mesa de negociação e discutiu a partir do dado real, que é incontroverso. Qual é o dado real? Volto a reafirmar: 1 bilhão e 400 milhões. Então, o governo até então, ele diz o seguinte: eu escolho o que eu quero pagar. Eu quero pagar promoções e progressões. Os servidores disseram: espera aí, se a dívida é conosco, nós que temos que decidir. Então, a mesa de negociação começou a partir desse ponto. Marley, acho que para explicar um pouco melhor isso. Caiu um pouquinho, acho que é o acesso, Nós estamos aí com muita gente nos ouvindo, e depois tudo isso vai ficar gravado, as pessoas
podem repetir muitas vezes. Mas eu ia brincar com o Cid e o Celso aqui, que naquele nosso debate com o Mauro Ricardo, que é o secretário da Fazenda, que foi árduo, duro, mas importante, né? O secretário da Fazenda disse que nós teríamos que fazer a imagem para encontrar os recursos. E é bem isso que o Cid está dizendo. Nós acreditamos nos nossos números, mesmo que eles se fechem só em 31 de dezembro. Porque essa possibilidade da receita ser maior, inclusive acho que foi o Celso que instigou o Mauro Ricardo naquele momento do debate, disse o seguinte: muito bem, então sobrando a receita é para pagar promoções e progressões, porque é nisso que nós apostamos, né? E o secretário teve que ficar ali sem dar uma resposta, né? Então, a gente reafirmar este procedimento que nós compreendemos, sim, da possibilidade e incisivamente colocamos na mesa de negociação dos recursos para a database e das implementações de promoção e progressão. Agora, tem mais dívida que também foi tratada ontem na mesa de negociação do governo conosco. E olha que são dívidas pequenas, mas que para quem precisa receber é muita coisa. É muita coisa, né? Talvez não tivéssemos nem que estar debatendo isso, mas levamos também de forma incisiva. O que nós estamos chamando? Correção imediata. Correção imediata do auxílio transporte e da diferença do mínimo regional. Isso é pequeníssimo. Nós dissemos o seguinte: até abrimos mão lá a parte do 1.400.000 para pagar isso já, imediatamente, porque nós entendemos que terá receita. Olha lá, o auxílio transporte por mês, para atingir aí a nossa categoria, vai custar a mais para o governo, que é sair de 130... 154. De R$130 para R$154. Então é 238 mil mês a mais, 238 mil, somente é mil, não é milhões, é mil a mais que o governo tem que fazer essa diferença. E depois discutir também os atrasados de todo este ano. E a diferença do mínimo regional, do piso regional, fica em aproximadamente, que são aqueles trabalhadores da educação e de outras categorias que ainda não recebem o valor do salário mínimo regional do Estado. Veja bem. Então, esse valor é de 1.160.000 mês. Então, somando este com este, né, vamos arredondar, o governo disponibilizar imediatamente 1,5 milhão para fazer essas duas correções, e também apresentamos na mesa de negociação o passivo, ou seja, o que o governo fica devendo de atrasado. Então, da nossa pauta ontem, né, da nossa pauta, que são 6 itens, eu quero retomar: o pagamento das promoções e progressões, a database, o pagamento do auxílio transporte, da diferença do salário mínimo regional. 4 delas são itens financeiros, mais a pauta do 29 de abril, que a gente não discutiu ontem na mesa, é um debate que nós vamos fazer com a CED, e mais a pauta nacional, que já estamos em luta contra a PEC 241, contra a medida provisória, né, contra o PL 257, a gente continua na luta. Esses projetos estão caminhando no Congresso Nacional, mas nós não deixamos de travar todo o debate necessário que nós temos que travar, e ainda temos a construção da greve geral. Acho que, né, salientar bem esses itens aqui. Então, Marlene, você já respondeu uma pergunta que a Gessiana fez em relação à reposição, né, e à falta do dia 29. Como essa reunião era uma reunião do conjunto do Fórum dos Servidores, né, e a falta foi específica da área da educação, isso vai ser tratado numa mesa específica em relação à educação, até porque o debate lá era conjunto com o Fórum dos Servidores, mas ele está na nossa pauta, né, continua na nossa discussão, acho que isso é importante. E a outra questão que você iniciou aqui é sobre os retroativos. Acho que o retroativo, tanto das correções imediatas, isso, e quanto o retroativo das promoções e progressões, no final do debate, né, foi encaminhado as formas de negociação. Porque aí vem a seguinte situação que a Simone nos pergunta: como é a proposta?
Ou seja, foi o governo apresentou, como é que foi a gente chegar nesse ponto aqui? Porque nós estamos mostrando didaticamente e passo a passo como é que foi o processo da negociação. Porque é importante todo mundo compreender que 2 horas e meia de debate com o chefe da Casa Civil, com a secretária de Educação, com a liderança do governo, né, foi um debate bastante intenso para que ao final nós tivéssemos aí uma proposta, né, para ser analisada tanto pela categoria, pelo comando de greve, para ser discutida. Então, né, não sei, né, a gente ia apresentar um pouco, né, quais os encaminhamentos finais depois desse cenário. Né? Então, ontem, acho que o Celso já retratou, foi intenso o debate, árduo, duro, difícil, como toda a mesa de negociação com este governo, com os outros governos. Né? A gente sempre tem embates duros na negociação e o Cid tem uma experiência muito importante que nos auxilia sempre. Né? Então, o governo, eu disse ontem na mesa de negociação, o governo colocou uma montanha, né, no meio do processo de negociação. O governo não queria remover a montanha de jeito nenhum, porque o artigo 33, né, que ainda está na Assembleia Legislativa e que mantém o compromisso de retirada, ele dizia assim, vou pagar promoção e progressão. Depois, um dia, quem sabe, discute database. Para remover a montanha, nós estamos dizendo o seguinte, nós, servidores, temos um recurso hoje colocado pelo governo, que nós entendemos que tem que ser maior para atender tudo e que nós vamos alcançar esse patamar, mas como o Celso já frisou, nós, servidores, estamos dizendo ao governo, primeiro, o zeramento da inflação. O que significa zerar inflação? Eu acho que é bom a gente tratar disso. A gente zerou a inflação de 2014 e 2015, quando a gente teve 3,45 e o 10,67. Nós zeramos aquela inflação, né? Mesmo com uma pequena perda de massa salarial, que nós teríamos uma recuperação agora. Agora, nós precisamos zerar também esta inflação de 2016 a partir de janeiro de 2017. Significa não perder massa salarial. Nós precisamos, a database atinge mais de 250 mil servidores, atinge todos os aposentados e os da ativa, atinge quem tem promoção e quem não tem, progressão também, atinge todo mundo, atinge os contratos temporários que continuam sendo os mais baixos salários, porque às vezes os PSS dizem assim, eu não vou ganhar nada, vai sim, vai ganhar a permanência do emprego, vai ganhar a luta por concurso público e vai ter o reajuste como os demais. Por isso, a nossa prioridade pela database. Tem pergunta? Tem pergunta, mas acabou de responder da Flávia. A PP vai fazer ações antissindicais contra o governo, né? Ou a Tábua diz, qual o valor da dívida do governo para conosco? Mas quando você falou dos contratos temporários, tem a pergunta da Érica, que diz assim, vocês acreditam na possibilidade de promoção e promoção para os PSS? Importante ressaltar que nós temos uma carreira, um plano de carreira para professores e funcionários, e nesse plano de carreira é que assegura promoções e progressões. Inclusive, é importante destacar que no nosso plano de carreira, as promoções e progressões elas são devidas desde o momento que você fez o processo de promoção e progressão. Ou seja, os funcionários a partir de agosto e os professores em outubro. Isso também é diferente de outras categorias, né, profissionais ali, onde o plano de carreira não prevê isso muito definido. No caso do PSS, a nossa grande luta é justamente pela base, porque isso unifica todo mundo. O PSS, quem está iniciando a carreira no estágio probatório, quem está recebendo essa possibilidade de reajuste para todo mundo. Né? Então, acho que por isso, inclusive, a prioridade do conjunto, né, dos servidores, né, Marlene? Acho que isso é uma, né, em relação à questão que há. E, Cid, a gente já disse aqui, mas o governo deve promoção e progressão só para nós? E quanto que é isso para o conjunto de servidores públicos? Certo. A dívida das promoções e progressões são por todas as carreiras da administração direta. Tá?
não tá, só está excluído dessa dívida os servidores das IES, das instituições de ensino superior. Porque eles têm uma autonomia orçamentária e receberam as promoções e progressões no seu devido momento lá. Então, essa dívida das promoções e progressões é com os servidores da saúde, da educação, agentes penitenciários, com todas as carreiras da administração direta. Tá? Polícia Civil está aí, Cid? Também está nesse montante, né? Também está nesse montante. Né? E qual o valor, então, dessa dívida? Porque o governo não paga as promoções e progressões desde maio de 2015. Né? Então, o valor de maio de 2015 a dezembro de 2016 está em torno aí de 700 milhões de reais. Né? Esse é o montante da dívida já acumulada. E isso que ficou o problema. Por quê? Ao não pagar em 2015, ao não pagar em 2016, acumulou um valor que é grande de fato, né, nesse momento, 700 milhões, e que juntando com o valor da database, do custo do regime da database, que nós estimamos em 1,9 bi, e o governo estima em 2,1 bi, né, se torna nesse montante aí de 3,5 bi, 3,2 bilhões de reais, né, para 2017. Então, se tem para 2017 o custo do regime da database e o passado, o custo de 750 milhões da dívida com as promoções e progressões. Que não são valores pequenos, mas não fomos nós que fizemos dívida, né? É essa fatura que a gente sempre cobra na mesa de negociação, certo? Então, todos esses procedimentos nós temos aí, continuamos no debate. Parece que tinha uma pergunta aí, Celso, de dizer assim, da falta ou dos encaminhamentos de greve ou não. Gente, a gente só vai falar disso mais ao final, mas nós só tratamos. Conversamos com a secretária na série já, mas nós só tratamos de como fazer a reposição, como vai ser isso ou como vai ser aquilo, depois de uma assembleia da categoria, né, que determina ou não a suspensão da greve. Por enquanto nós estamos em greve, estamos fazendo ações aí em todo o estado, os comandos de greve continuam reunidos e nós vamos amanhã no Comando Estadual de Greve avaliar todos esses procedimentos que nós estamos tomando. Tem mais pergunta? Tem pergunta, eu acho que retomar assim, de fato, né, o que ficou de proposta de encaminhamento? Né, eu acho que o governo lançou uma nota dizendo qual era o resultado final dessas conversas, isso está, né, no site do Estado, e aí assim, a fala do governo é a seguinte, né, depois de todo esse debate, que ele não admitia, acabou admitindo, o governo do Paraná reafirma a disposição de discutir com os sindicatos dos servidores do Estado do Paraná a database e a implementação das promoções e progressões, tendo como parâmetro 1 bilhão e 400 milhões previstos, né, na PELOA de 2017, dentro de um cronograma de discussão para discussões de alternativas, antes da votação da Assembleia Legislativa. E o resultado do auxílio transporte, a equiparação do salário dos funcionários ao piso regional, também estão incluídos nessa pauta de discussão. Então, essa é a declaração oficial do governo em relação ao resultado. Olha aí, né, estão pedindo qual é a avaliação, que encaminhamentos serão feitos. É importante, né, destacar, você já ressaltou que isso foi apresentado na reunião. Né? Quais os encaminhamentos a partir de agora? Então, inclusive hoje de manhã, dando uma entrevista, a repórter perguntou assim, mas o governo estava dando aquele prazo até 30 de novembro, vocês estão trabalhando com esse prazo? Eu falei, eu não. Nós estamos trabalhando, nós servidores, estamos trabalhando com um prazo muito menor. Se o governo quiser sentar conosco o dia inteiro, 8 horas de trabalho, no outro dia, nós temos toda a disposição de fazer. Nós estamos 24 horas à disposição de todo o debate. Então, não é necessário, na nossa avaliação, para fazer o encadeamento de não precisa esperar muito tempo. Eu acredito que a gente consiga fazer este debate com o governo. É claro, isso é do nosso lado. Como o Celso já disse, a mesa de negociação ela tem os dois lados, né? E ali a gente vai fazendo o debate. Claro que o governo também vai tentar o tempo todo aí ganhar tempo e também realizar a sua forma de negociação. Mas nós entendemos, como o Celso disse, até pela nota do governo,
que nós tiramos a montanha. Lembra aquela montanha que eu falei? Que o governo não abria de jeito nenhum, né, Cid? A gente até disse, ó, hoje a gente conseguiu, na reunião de ontem, a gente conseguiu remover a montanha. Quer dizer assim, nós temos um parâmetro, acreditamos num parâmetro melhor, mas vamos partir deste. E o governo se abriu a debater a database e também o pagamento de promoções e progressões. Acho que nós estamos entre Mauro Ricardo e Cid Cordeiro, nós somos Cid Cordeiro. Né? Nós apostamos nas previsões, né, que o Cid tem feito, até porque não é um chute. Né? O Cid tem uma longa tradição de acompanhamento das finanças do Estado, né, e não tem errado nessas previsões. E tem, inclusive, apontado e verificado outras possibilidades, né, de recursos que o Estado tem. E, lógico, o que nós estamos disputando é qual é a prioridade que o Estado vai dar com esse recurso. Mas é importante, não apenas para a categoria, mas para a população, para os pais, mães, estudantes, para a população, que nos ouça aqui o seguinte: o Estado é um prestador de serviço. Quem é que presta serviço de saúde? Os profissionais da saúde. Quem é que presta serviço de educação? Os profissionais da educação. Quem presta serviço de segurança? Os profissionais da segurança. Então, o Estado precisa assegurar que esses profissionais que prestam esse serviço tenham a condição de sobreviver para prestar esse serviço. Então, é disso que está se tratando. Cid, né? Acho que é a discussão aqui, e acho que a Marley também já disse de uma perguntinha que a Flávia fez aqui, e nós já discutimos, vamos colocar isso ao final, mas qual será o resultado previsto para a declaração contra a greve, né? E como é que vocês acreditam que será a reposição das faltas? Primeiro que nós continuamos em greve. Né? Exatamente. Então nós continuamos em greve, nós não vamos discutir como será a reposição da greve antes que a greve termine. Né? E a greve só termina por decisão coletiva da categoria. O que nós estamos fazendo é socializar essa informação. Para quê? Para que a categoria, os comandos regionais de greve e amanhã o comando estadual de greve possa, com base nessas informações e também ouvindo a categoria, avaliar e trazer os encaminhamentos. Exatamente. Tem mais aqui duas perguntas, tá? O Odinei pergunta assim: é para mandar falta para a SED? Não. Nós estamos em greve. Greve é uma decisão coletiva da categoria, amparada na Constituição e na lei de greve. Então não tem falta neste momento. Neste momento há uma suspensão coletiva do nosso trabalho. Então não tem falta, não tem que mandar falta para a SED. Nós estamos num processo de negociação. Os governos são obrigados a abrir negociação num processo desse. O governo pode judicializar? Pode até judicializar, né? O governo pode tomar as iniciativas dele, mas nós estamos amparados por toda a legislação, nos prazos, no nosso direito constitucional, enquanto trabalhadores, da realização da greve. Até porque quem rompeu com o compromisso pré-estabelecido ano passado, em todas as nossas greves, foi o governo. Não fomos nós, não foi a nossa categoria. Por fim, tem uma pergunta aqui, que é da Tácida. E sobre a PEC? E a PEC, né? Que nos assombra, que é um problema de fato para nós servidores e para toda a sociedade. Não é só para nós servidores, para toda a sociedade, porque implica em recursos para as políticas públicas. Diga lá, Cid. A PEC 241, ela que está sendo votada lá no Congresso, ela nesse momento não atinge a nossa negociação. A PEC ela está restrita, nesse momento, à União. Né? Havia um propósito do governo de incluir os estados nesse teto do gasto de 20 anos. Né? O governo desistiu dessa ideia de colocar junto os estados, mas a ideia do governo, dos governadores, é que seja apresentado um outro projeto de lei, aí sim incluindo os estados, dentro desse teto da PEC 241. Ou também, cada estado votar a nível estadual uma PEC seguindo a linha da 241. Mas, no entanto, isso são possibilidades. O que temos hoje é o seguinte: a PEC 241 vai criar um teto para o gasto da União, não dos estados nem dos municípios. Nesse momento, o que nos atinge é o PL
257. Esse sim também é um teto por 2 anos, né? Que nós vamos ter que é uma outra etapa também dentro desse processo da negociação. Mas sem deixar de dizer também que a PEC, ela interfere nos recursos, né, Cid? Porque ela também vai limitar o limite de gastos futuros somente à inflação. Exato. Né? A PEC mesmo atingindo só o governo federal neste momento, nós temos toda essa preocupação. Mas é bom esclarecer. Temos porque provavelmente, mesmo que ela não seja estendida legalmente aos estados e municípios, mas os estados e municípios deverão adotar como parâmetro. Né? Então, atinge a União legalmente, né? E pode atingir os estados e municípios como referência, como norma do discurso do ajuste fiscal dos outros entes da federação. Mas nós não vamos deixar aqui, não. Os repasses, o Arnaldo está perguntando dos repasses, né? Os repasses constitucionais não são afetados, Arnaldo. O que são os repasses voluntários, que são valores muito baixos, né? Da União para os estados e para os municípios. O que vale mesmo é os constitucionais. Celso. A Flávia pergunta aqui o que a PP vai fazer contra as ações antissindicais, né, que o governo tem feito. A Maria já respondeu em relação às pautas, né, que o governo tem orientado, que os professores vão lá, assinem. Nós entendemos que isso é uma prática antissindical, porque ela contraria a legislação de greve, porque o patrão, no caso o governo do estado aqui, não pode fazer um ato que coíba o movimento de greve, que pressione as pessoas, que gere, né, um sistema de coação, e isso é, do nosso ponto de vista, né, uma ação de coação. Então, tanto isso quanto outras ações que foram acontecendo, nós, da maneira que aconteceu na greve passada, nós já estamos preparando um dossiê para fazer denúncias de ações antissindicais aos nossos organismos internacionais, à OIT, a outras organizações, e aquelas medidas que dependerem de ação jurídica, o nosso departamento jurídico já está acompanhando. Então, qualquer ação que você, né, professor ou funcionário, né, percebeu que há pressão, que você está sendo coagido de alguma forma ou constrangido a permanecer à greve, entre em contato com o sindicato. Nós temos os nossos núcleos sindicais espalhados nas nossas 29 regiões, né, para que a gente possa trazer essa informação que seja específica. Aquilo que é coletivo, que é ação geral, o nosso departamento jurídico já está tomando conta disso, e como nós dissemos, essas ações, né, de natureza mais geral, mais política, de constrangimento, né, nós também estamos preparando um dossiê para as organizações internacionais. Agora, o foco principal, né, desse momento aqui é reabrir o processo de negociação. Acho que isso é o foco principal. Né? Nós estamos, como fizemos hoje, né, as nossas ações nos núcleos de educação, fazendo as denúncias, fazendo as cobranças, temos amanhã os nossos atos, né, que continuam, a nossa pauta continua viva, e é importante que a categoria continue mobilizada, continue se organizando, né, faça o debate para que a gente possa fazer as nossas discussões no nosso fórum específico, que é a nossa Assembleia. Mas a nós, do ponto de vista da direção, né, Marlene, nós estamos tomando as providências, né, cabíveis, aí ninguém será desamparado, porque pode haver muito rumor, muito diz que as pessoas vão levar falta, ou que vão ter, né, algumas ameaças. Inclusive, nós ouvimos companheiros PSS dizendo que seriam demitidos por causa da greve. Nada disso, isso tudo é só pressão, né? Não houve e não há em nenhuma greve, né, essa situação. Inclusive, em outros estados que tentaram fazer isso, né, nós tivemos situações de outros estados que o governo contratou os substitutos para a greve e teve que pagar 2 vezes. Teve que pagar o substituto e teve que pagar aqueles que já estavam. Mas, né, estamos utilizando, né, a justiça aí naquilo que nos compete. Isso. Bom, gente, eu acho que nós vamos começar a encerrar aqui, até porque tem muita pergunta. Tá muito bom, acho que nós vamos tornar essa conversa aqui com a nossa categoria mais permanente, né? Hoje a gente tem instrumento para isso, é aqui um celular gravando e a gente dialogando, né, com a nossa categoria. Se deixar, a gente fala aqui o dia inteiro, porque assunto tem, e a nossa categoria tem bastante pergunta também.
Mas o intuito, né, da gente fazer esse debate aqui hoje, o Celso já expressou bem, é nós dialogarmos com a nossa categoria nesta condição, porque a tarefa da direção é encontrar os caminhos para a resolução do impasse e fazer a luta. É isso que nós estamos fazendo e queríamos expressar isso para toda a nossa categoria. Cabe agora à nossa categoria avaliar, reunir plenárias, fazer comando regionais de greve, fazer assembleias regionais, fazer também plenárias ampliadas e discutir para que nós possamos avaliar coletivamente. Um grande abraço e até a próxima. Isso aí, um grande abraço e estamos na luta. Estamos na luta.